Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha que o time de Fernando Lázaro começa a surgir, começa a dar sinais, começa a mostrar sua cara. Adson, Rony e Roger Guedes cresceram demais nas mãos do treinador. São outros jogadores. A gente vai falar muito sobre isso. E o Renato Augusto, hein? Esse é craque. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, né? Você precisa ter o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que existe. E com uma grande novidade esse ano, que são os live clips. Você estava acostumado a assistir os melhores momentos do jogo assim que o jogo terminava. Pois agora, com os live clips, você fica por dentro de tudo que rola no jogo logo após o lance. Sim, sabe aquele rolinho, aquele chapéu, aquela bola na trave, aquele lance perigoso ou até mesmo gol? Você agora, ao acessar o OneFootball, acompanha todos esses lances da Recopa, da Sul-Americana e da Libertadores logo após o lance. Live Clips. Não perde teu tempo. Além de tudo que o OneFootball oferece, em termos de mercado da bola, transferências, escalações, notícias do teu time do coração, tudo está no OneFootball. Link aqui na descrição, no comentário fixado. Baixe agora o aplicativo e serve para qualquer celular. O Corinthians tinha uma grande ausência nesse jogo, que era do centroavante Yuri Alberto. De novo, com dores, ele ficou de fora. Com isso, se imaginou o que o Fernando Lázaro poderia fazer. Será que o Júnior Moraes começando o jogo desde o início? Será que o Arthur Souza recebendo uma chance? Será que o Roger Guedes de falso 9? Não, mais um acerto de Fernando Lázaro. Ele não coloca o Roger Guedes de falso 9 ou jogando na referência, como ele fizera tantas vezes nas mãos do Vitor Pereira. E dizia nos microfones, não é a minha melhor função, não é onde eu gosto de jogar, eu rendo muito mais pelo lado. Parabéns ao Lázaro, que provavelmente ouviu do seu jogador onde ele poderia render. Vocês viram o golaço que ele marca? Por quê? Porque ele está ali, pelo lado esquerdo, onde ele rende mais. Não adianta você deslocar um jogador para repor outro que você não tem, porque você perde as duas funções. Você perde o centroavante e você perde um cara que poderia render muito mais pelo lado esquerdo. Então, o Lázaro deixa o Roger Guedes na função que ele exerce de melhor e ali o jogo se desenvolve, o jogo acaba se consolidando. O Roger Guedes é outro jogador e eu não estou dizendo com isso que ele foi mal no ano passado. Não, porque o Roger Guedes foi um cara sacrificado, massacrado pelo ex-técnico do Corinthians, o português Vitor Pereira, que inclusive reclamava do jogador nas entrevistas, que dizia que ele e o Yuri não podiam jogar juntos, que foi preterido o Roger por conta do William ter que jogar, por conta do Yuri Alberto ter que chegar e ele não poder jogar junto com o Roger, na opinião dele, porque segundo ele perdia na recomposição. Olhem o que o Roger Guedes está correndo, gente. Era final do jogo, depois do Roger ter corrido os 90 minutos, ele estava tirando bola de cabeça na área do Corinthians. O Roger Guedes cobrindo o lateral, recompondo e ainda fazendo aquilo que ele faz de melhor no setor ofensivo. Então, é um camisa 10 que caiu muito bem para ele. Ele realmente tem mobilidade. Ele já tinha feito um grande clássico majestoso contra o São Paulo no Morumbi e, de novo, foi um cara fundamental nessa vitória do Corinthians sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Outro jogador que cresceu demais nas mãos do Fernando Lázaro foi o Adson. E aqui a prova viva de que não podemos ser definitivos com determinados atletas, especialmente jovens, porque muitas vezes, ou na maioria, o treinador tem uma influência direta nisso. Porque quando o jogador ele é escalado, é obra do técnico. Quando o jogador é escalado em determinada função, é obra do técnico. E quando o jogador não consegue corresponder e o técnico insiste naquele setor, também é obra do técnico. O Adson, eu comecei o ano dizendo que ele não poderia nem ser opção de elenco, que o Corinthians não poderia ficar nas mãos do Adson para segundo tempo, porque ele era um jogador extremamente improdutivo. Jogado pelo canto direito do ataque, ele recebia a bola sem a perna direita, ele cortava para dentro e perdia a bola. Era sempre isso que acontecia, invariavelmente. Volta e meia ele fazia uma jogada, uma combinação. Só que, primeiro, no ano passado, o Fagner nem subia para tabelar, né? Nem subia para acompanhar. Então ele ficava sozinho, isolado. Normalmente o adversário dobrava a marcação e o Adson não tinha o que fazer. O que o Lázaro fez? O Lázaro jogou o Adson por dentro. E o Adson, cara, não só se tornou uma opção interessante, como é titular do time. O Adson hoje é titular, cara. Ninguém discute mais.
O modelo tático do Fernando Lázaro hoje impõe que o Adson seja titular, porque ele recompõe, ele correu o campo inteiro, ele morde, ele briga, ele é jovem, ele tem vitalidade e ele ainda consegue armar o jogo e ele ainda tem a definição. O gol que ele faz é uma roubada de bola no campo ofensivo e ele fez muito isso durante o jogo e um petardo no ângulo, até achei que fosse de bico, mas ele disse que não foi, um golaço. Terceiro gol dele no segundo jogo consecutivo. Fez 2 no Clássico, fez mais um hoje. Que jogador virou o Adson, cara? Isso é treinador. É muito cedo, mas o Corinthians tem treinador. É muito cedo porque, claro, qualquer análise hoje, definitiva ainda mais, ela é injusta, não dá para fazer. Ainda tem muito caminho a ser percorrido, mas você vê nitidamente que o Corinthians se modificou com o Lázaro. Os laterais acompanham, você tem triangulação pelos lados do campo, seja pelo lado esquerdo com o Fábio Santos, o Roger Guedes e o Renato Augusto, seja pelo lado direito hoje, como por exemplo com o Fagner, o Romero e o Juliano. Você tem aproximação, você tem um outro jogador que cresceu demais nas mãos do Lázaro e que isso tem a ver com o seu posicionamento. O Rony, senhoras e senhores, o Rony jogava de segundo homem com o Vitor Pereira, um jogador atabalhoado, ansioso, afobado, que não conseguia corresponder e que estava a ponto de ser execrado também. Olha o que o Rony está jogando, gente. Olha o que o Rony está jogando na primeira função e hoje ele jogou sozinho na volância, porque você tem o Juliano, né, ele escalou o Juliano e o Renato com o Adson e o Rony ficou mordendo o jogo inteiro. Que jogador virou o Rony? Claro que o Fausto Vera é o dono da função e ele entrou nos minutos finais porque está recuperado de lesão e eu acho até que a dupla vai ser Rony e Fausto Vera. Hoje esperariam, tecnicamente, na minha opinião, do Maicon Cantillo. Podem ficar pianinho e podem entrar no segundo tempo e podem agregar e podem auxiliar. É importante ter elenco, o Corinthians já ganha em reposição. Porque quando você ganha um titular que estava completamente desconsiderado do seu escopo, você aumenta a tua capacidade de reservas. Você não tinha o Rony nem como alternativa, o Adson nem como alternativa, esses dois viram titulares, cara, tuas reposições aumentam, especialmente para o setor. Você tem hoje possibilidade de mudar jogo com jogadores do quilate do Maicon, do Juliano, do Paulinho. Olha como mudou. Olha como mudou em termos de elenco para o Corinthians vencer a temporada. Precisa de mais reforços, especialmente para o ataque? Precisa. Porque hoje, por exemplo, na ausência do Yuri Alberto, você tem o Roger que está jogando uma barbaridade. Mas o Romero não funcionou. Ele é um jogador mais móvel, ele não foi um centroavantão, muito pelo contrário. Se movimentou, caiu pelo lado direito quando entra o Júnior Moraes, mas o Romero ainda está muito ansioso, está errando passes bobos, lances bobos. O Romero ele está sendo aquilo que ele sempre foi, com exceção dos gols, porque em volta e meia ele marcava os seus golzinhos e a torcida, obviamente, né, adorava porque ele fazia gols importantes, além da sua entrega, que foi o que sempre o caracterizou. A entrega ele está tendo, ele corre, ele se desdobra, ele não desiste da jogada, ele acompanha o jogador, ele marca, ele está fazendo tudo isso. Tá faltando um golzinho para melhorar a confiança, tá faltando, né, ele ter uma sequência um pouco mais tranquila. É só isso que tá faltando. De resto, o Romero tá sendo aquilo que sempre foi. Eu não acho que o Romero vai ser solução do Corinthians, mas ele pode ser uma opção muito importante, até porque a temporada é longa e volta e meia vai acontecer isso. O Yuri Alberto não pode jogar? Quem você tem pro setor ofensivo? Júnior Moraes? Esse, infelizmente, ainda não deu resposta. Então você tem ali o Romero que pode te ajudar. Se ele tiver numa fase boa, lindo. E se tiver um outro jogador ali como reposição, melhor ainda. E o Mantuan que vai chegar na metade do ano. Vejam que o elenco já vai encorpando. O Júnior Moraes teve alguns minutos, tentou também, acho que não dá para tirar isso dele, ele entrou com vontade, ele tentou buscando o jogo, ele tentou buscando participar mais do jogo, mas perna pesada, muito tempo sem jogar, falta de confiança, tudo isso tem dificultado, né, a vida do Júnior Moraes no Corinthians. Tomara que os resultados continuem, né, porque aí com mais tranquilidade o Lázaro consegue fazer essas trocas sem criar tanto desgaste, sem criar tanto atrito, né? Isso também é fundamental. Faz sentido também esse tipo de coisa quando ele começa a dar oportunidade para alguns jogadores, como por exemplo o Rafael Ramos, já entrando na vaga do Fagner. O Fagner não é mais nenhum menino, ano passado sofreu com lesão, não sabemos como vai ser a temporada dele. O próprio Rafael também teve lesão.
é bom ele jogar uns minutos, solta a musculatura aí, ainda mais quando o placar estava resolvido 2-0. O Matheus Bidu não entrou dessa vez, mas tudo bem, você dá uma oportunidade para o Rafael Ramos, o Matheus Bidu volta em outro jogo, deixa o Fábio Santos, que aliás fez um baita jogo, o Fábio e o Fagner jogaram muito bem, os laterais do Corinthians hoje estão aparecendo, porque eles aparecem ofensivamente e tem aquela recomposição, tudo é sistema, gente. O sistema do Lázaro tem sido equilibrado, está funcionando. O Corinthians foi ameaçado em algum momento do jogo? Natural. Na metade do primeiro tempo para o fim, o Cássio teve que fazer ótimas defesas, inclusive teve uma finalização na entrada da área que ali o Juliano não acompanhou. Houve uma falha ali nessa cobertura, o cara conseguiu a liberdade para o chute e o Cássio fez uma defesaça. Depois teve um chute de média distância que ele encaixou e teve uma cobrança de escanteio mais fechada. Só. De resto, posse de bola, o Corinthians com a bola no chão, o Corinthians buscando o jogo e com um jogador altamente diferenciado que é o Renato Augusto. Impressionante o que ele faz. Jogando pelo lado esquerdo e não pelo lado direito, viu, Vitor Pereira? Jogando pelo lado esquerdo, por que pelo lado esquerdo? Por que faz tanta diferença? É claro que o craque se adapta, mas o Renato jogando pelo lado esquerdo, ele tem o corpo já enquadrado, com todo o campo à sua disposição e a perna direita para jogar. Quando ele está no lado direito, normalmente ele tem o campo aberto, mas com a perna esquerda. A sua perna boa, que é a perna direita, faz com que o Renato do lado esquerdo, primeiro, faça triangulações pelo lado, com o Roger Guedes que está jogando muito, e o Fábio Santos que acompanha, fora o volante que também pode aproximar ali para ele poder trabalhar o jogo. Ele também consegue fazer viradas de jogo espetaculares, normalmente encontrando o Fagner, que está subindo muito. Tem feito isso o jogo inteiro. Tem espaço para finalização e tem a liberdade de poder armar o jogo partindo o campo adentro. Ali é o latifúndio do Renato Augusto. Ali é onde ele tem liberdade e muitas possibilidades para poder desenvolver o seu jogo. Que jogador! Assim nasce o primeiro jogo. Ele arranca, ganha no corpo, os caras tentando tirar a bola dele, não conseguem, ele dá um toque de calcanhar pro Roger Guedes. E eu perguntei pro Renato na zona mista do Majestoso, no Morumbi, do passe que ele deu pro Fagner, por exemplo, naquele primeiro gol do Adson. E ele, super humilde, falou assim, não, o movimento do jogador é que me indica o que eu tenho que fazer. Não é mérito meu. Como não é mérito seu, Renato? Pelo amor de Deus. Eu não tô lá no jogo, mas teria feito essa pergunta para ele e ele teria me dito a mesma coisa. Ah, não, mas o movimento do Roger Guedes me indicou que eu tinha que dar o passe para ele. Você sabe que pouquíssimos jogadores no mundo fariam aquele lance. Teriam aquele toque de calcanhar, de costas genial, para dar no pé do atacante, livre de marcação. Aí chega um cara para fazer a cobertura e aí a qualidade do Roger, né? Corta para dentro e é do jeito que ele gosta. E chuta alto para vencer o goleiro. Que jogador. Tomara que ele possa jogar todos os jogos do Corinthians, os decisivos especialmente, porque ele vai fazer chover nesse time do Corinthians. Mas repito, a individualidade do Renato, que talvez era uma das coisas mais esperadas pelo torcedor no ano passado, como lampejo de genialidade em meio a um time burocrático, dessa vez não. Dessa vez a gente vê o Renato acrescentando num time muito bem definido taticamente. Eu não imaginava que a mudança tática de Fernando Lázaro no Corinthians fosse ser tão evidente, fosse ser tão rápida. E é o que está acontecendo, gente. Você está vendo um time jogar, um time consistente, um time consolidado, que pode enfrentar dificuldades em algum momento, que tem ajustes a serem feitos, sim. Mas você vê a mão do técnico em todos os setores, inclusive na defesa, onde ele já botou o Bruno Mendes, que para mim tem que ser titular, que para mim tem que ter uma sequência. Nos laterais subindo, no Rony jogando melhor de primeiro volante, no Fausto Vera voltando agora, no Renato pelo lado esquerdo, cara, no Roger Guedes crescendo demais, mais livre, mais solto, recompondo, livre, feliz, né, com o ambiente renovado, sem o Vitor Pereira. Cara, só tem agregado. O Lázaro só tem agregado e os resultados estão aí. 100% de aproveitamento em casa, bons resultados, bons desempenhos, com algumas trocas também, além do Fausto na do Juliano, né? Porque aí ele já deixa 2 volantes, eu acho que esse é o time titular, Fausto, Rony, hoje, né? Fausto, Rony, Renato e Adson. O Renato sai
para a entrada do Paulinho, que volta fazendo um jogo na Arena. Um abraço maravilhoso dos dois grandes ídolos, né, do R8 e do P15. O Paulinho ainda há pouco tempo, né, mas a gente sabe a qualidade que tem o Paulinho. O Paulinho vai ter que se soltar um pouco mais. Daqui 2, 3 semanas, 3, 4 semanas a gente vai ver o Paulinho efetivamente, né, armando o jogo, aparecendo, bola aérea ofensiva, a inteligência que ele tem para jogar. E aí ele pode ser uma reposição para o Renato. Dificilmente ele vai jogar ao lado do Renato, mas pode acontecer em alguns jogos ou em algum momento de determinados jogos. Aí vai do Lázaro ter um sistema para isso também. O Júnior Moraes entrou na do Adson e aí o sistema mudou, né? O Romero ficou aberto pela direita, o Roger Guedes pela esquerda e aí um centroavante, como se fosse o Yuri Alberto, mas o Júnior realmente teve dificuldades. E o Matheus Araújo. Muita gente cobra, né, os jovens do elenco e tudo mais. E repito, isso vai acontecer. O Lázaro não estava tão tranquilo assim nas primeiras rodadas, vocês vão lembrar. Ele começou perdendo para o Bragantino e a galera já estava caindo em cima. Ele precisa de vitórias. E vitórias vão dar a tranquilidade que ele precisa para que ele possa colocar mudanças jovens, mexer no time. Por enquanto, ele tem que definir um time titular, botar os melhores em campo, definir o seu sistema de jogo e conquistar resultado. É o que ele precisa agora, para que ele respire e aí possa botar de vez em quando um Pedrinho aí do sub-20 que vai pro profissional, do Giovani que tá lá na seleção, do Arthur Souza que veio da Copinha, do Matheus Araújo agora, aos pouquinhos, gente. Ele vai colocando esses caras e definindo o seu modelo de jogo. Eu tô encantado com esse começo de trabalho do Lázaro, em todos os setores. Impressionante o que ele tem conseguido. Não sei vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!